Após mais de 10 horas de sessão, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto base da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição reformula a tributação sobre o consumo. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Igor Damasceno, que nem deu tempo de descansar ainda, né, Igor? Ainda não deu tempo, tenho certeza, que está acompanhando desde ontem essa movimentação. E os bastidores foram muito agitados, né? Bom dia para você. Dia de grandes reviravoltas aqui na capital federal, viu, Adriane? Bom dia para você, também para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Como você bem lembrou, foram mais de 10 horas de ordem do dia, ou seja, de apreciação do texto da reforma tributária. Na verdade, esse texto ele tenta ser aprovado há cerca de 30 anos e, finalmente, os parlamentares conseguiram a admissibilidade desse tema depois da liberação de bilhões de reais e também depois da demissão de uma ministra do governo federal. Por enquanto, vamos só falar da reforma. Ela foi aprovada no primeiro turno com 382 votos favoráveis e no segundo turno 375 votos favoráveis. Por se tratar de uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional, ela precisava ser votada 2 vezes somente na Câmara, como manda o regimento, e precisava de 308 votos favoráveis. Então foi uma ampla vitória, digamos assim, para o governo federal. Apenas o Partido Liberal foi o único partido que teve aí a maioria dos parlamentares votando de forma contrária. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve tratar de votar os destaques, que é do próprio PL, o Partido Liberal. Esses destaques devem ser votados hoje por volta das 10 horas da manhã, no horário daqui de Brasília. Destaques são sugestões de aprimoramento do texto. Inclusive, ontem, Arthur Lira chegou a mandar uma mensagem para o ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de angariar votos do Partido Liberal. A informação que o próprio presidente da Câmara disse é que Bolsonaro não respondeu às mensagens e então o PL acabou votando majoritariamente de forma contrária a esse texto. Com o mérito da reforma, ou seja, a parte principal da reforma já aprovada, agora o texto segue para o Senado Federal, onde precisa também passar em 2 turnos. Sobre o texto final, que foi aprovado ontem, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O texto final da reforma tributária foi lido no fim da noite de quarta-feira, já com as alterações sugeridas por parlamentares e governadores. Segundo a proposta, o período de transição de cobrança dos impostos vai ser de 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS vão ser definitivamente extintos. O relator também atualizou a lista de bens e serviços que vão ter impostos cortados pela metade. Medicamentos e produtos relacionados à saúde menstrual e dispositivos médicos para pessoas com deficiência foram incluídos. Também cria o pagamento de IPVA para jatinhos, iates e lanchas. A pedido da Confederação dos Municípios, o relator incluiu um dispositivo que permite às prefeituras atualizar a base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal. O trecho mais polêmico é a criação do Conselho Federativo, que não foi detalhado no texto. Aguinaldo Ribeiro também anunciou mudanças na cesta básica. Para acabar com a desinformação, nós estamos trazendo a Constituição. E na emenda constitucional, nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota 0. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Boa parte das alterações foi sugerida por parlamentares do Centrão. Nos bastidores, o que se fala é que Aguinaldo Ribeiro concordou com as sugestões, desde que os partidos votassem pela aprovação da reforma.
Antes da leitura oficial do relatório, o União Brasil e o Partido Progressista manifestaram apoio ao texto. As alterações foram feitas para diminuir a resistência de governadores e ganhar o apoio de parlamentares do Centrão. O presidente Lula disse que as mudanças não são aquilo que ele deseja, mas que concorda porque precisa de apoio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do Partido Liberal. Eles não gostaram do apoio que Tarcísio deu à reforma tributária após encontro com Haddad e cobraram satisfações. A reunião foi a portas fechadas. Vídeos mostram que Tarcísio de Freitas foi hostilizado pelos bolsonaristas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a pedir respeito durante a reunião. É que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente, não façam isso, a reunião interna nossa. Obrigado. Após a repercussão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu para que o assunto não fosse discutido ideologicamente. A coisa mais correta nesse momento é não politizar um tema tão importante quanto esse. Já vai dar muito trabalho a gente dirimir as questões técnicas, não é? É um tema complicado, complexo, de uma legislação muito expansiva. Bom, a relação entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente de honra do Partido Liberal, Jair Bolsonaro, ficou bastante estremecida. Há vídeos, inclusive, de Tarcísio de Freitas sendo vaiado pelos próprios parlamentares do Partido Liberal. Vamos agora falar de Zona Franca de Manaus. A competitividade e os incentivos fiscais da Zona Franca foram assegurados depois de muita negociação. Do jeito que a reforma tinha sido proposta, o Estado perderia algo em torno de 45% de arrecadação, o que seria uma catástrofe para a economia do Estado do Amazonas. Só que depois de muitas articulações do governador Wilson Lima e também da bancada federal do Estado, com o relator e com o ministro Fernando Haddad, então a competitividade foi assegurada. O modelo diferenciado de tributação da Zona Franca de Manaus está garantido. O Wilson Lima e a bancada também conseguiu a criação de um fundo voltado somente para o Estado do Amazonas. É um fundo de sustentabilidade. Eles já queriam isso, a gente sabe que já há um Fundo de Desenvolvimento Regional que serve para todo o país e agora o Estado do Amazonas tem uma própria fonte de recurso da União, que é o Fundo de Sustentabilidade. Ainda precisa definir qual é o valor desse repasse, desse recurso. Isso vai ser garantido em lei complementar. Quem falou sobre isso foi o deputado federal Adair Filho. Vamos ouvir. O texto é um texto de uma reforma tributária muito complexa, né, que atinge todo o sistema tributário brasileiro, mas acredito que o Estado do Amazonas está muito bem defendido através do artigo que mantém a nossa competitividade com base no que nós já temos hoje garantido através do artigo 40 e o 92 da Constituição, através de instrumentos financeiros, econômicos e fiscais, para que a gente possa, através de uma lei complementar, manter essa competitividade. Bom, todos esses recursos que foram adquiridos para a Zona Franca de Manaus, para o polo industrial, foi depois de muita negociação da bancada e do governo, também com os setores, as cadeias produtivas da Zona Franca de Manaus. O Wilson Lima e a bancada federal se reuniu com os setores, os sindicatos aí das indústrias do Estado e depois de ouvir muita opinião, eles acabaram formulando uma proposta que foi majoritariamente acatada pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. O deputado Sidney Leite explicou isso para a gente. Vamos ouvir. Além dos técnicos do governo, nós tivemos a participação
do ex-secretário de Fazenda e superintendente da Suframa Tomás e do ex-secretário Afonso Lobo, que contribuíram com a bancada. Amazonense. Entendeu? E que tem experiência tanto do ponto de vista do lado do que diz respeito à receita e os incentivos da parte do governo federal, como da parte do governo estadual. Então isso foi construído de forma coletiva, lembrando o seguinte: a preocupação é garantir a transição, porque os direitos da Zona Franca já estão garantidos na Constituição até 73. Então, essa Constituição, ela observou isso. Nós não fomos utilizar de pretérito de nenhuma proposta, muito pelo contrário, se aproveitou tudo para construir o melhor texto construído a 4 mãos. Bom, fica então a expectativa para a votação dos 4 destaques do Partido Liberal. A expectativa é que eles sejam realmente rejeitados e o texto proposto pelo relator Aguinaldo Ribeiro finalmente seja voltado, né, seja entregue para o Senado Federal. Adriane. Entre os deputados federais do Amazonas, apenas o capitão Alberto Neto votou contrário à proposta, né, que foi apresentada da reforma tributária, né, inclusive ignorando uma recomendação do próprio partido. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.